E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. Isso aí? Hoje, a gente vai explorar um tema que eu adoro, que é o mundo dos dividendos. E como a gente pode usar essa ferramenta poderosa, né, para alcançar a liberdade financeira. Olha só. Quem não quer, né? Quem não quer? Todo mundo quer. É receber uma mesada, vamos dizer assim, Verdade? só por ser dono de um pedacinho de uma empresa. É, isso aí. É disso que a gente está falando hoje. Exatamente. E para nos guiar nessa jornada emocionante, a gente tem dois materiais fantásticos aqui. Como receber dividendos por PDF e dividendos. Guia completo para investimento. Muito bom. Então preparem-se, porque hoje a gente vai desvendar os segredos, vamos maximizar os retornos É isso aí. e evitar as armadilhas mais comuns no mundo dos dividendos. Com certeza. Afinal, conhecimento é poder, né? Então vamos começar desvendando o básico, e que são dividendos, exatamente. Boa pergunta. É mágica. É dinheiro caindo do céu. Como é que funciona isso? Ah, se fosse mágica, seria ótimo, né? Aí. Mas, na verdade, os dividendos, eles são uma parte do lucro de uma empresa que é distribuída aos seus acionistas, né? Certo. Então, quando a empresa tem um bom desempenho, né, ela gera lucro. Ela pode decidir compartilhar uma parte desse lucro com quem investe nela, ou seja, com você. Ela é guerreira. Então, é como se a empresa dissesse, olha, batemos as metas. Vamos comemorar e dividir um pedaço do bolo com quem acreditou na gente. Exatamente. E esse pedaço do bolo, que a gente chama de dividendos, né? Ele pode ser de diferentes tipos. A gente tem, por exemplo, os dividendos ordinários, que são aqueles pagamentos regulares, né? Geralmente trimestrais, como se fosse um salário. Certo. E temos os dividendos extraordinários, que são aqueles bônus especiais distribuídos quando a empresa tem um lucro excepcionalmente alto. Interessante. Como se fosse um presente inesperado, né? Então, além da mesada regular, ainda podemos receber uns bônus de vez em quando. Isso. Parece bom demais para ser verdade. Às vezes é bom demais pra ser verdade, a gente tem que ter cuidado. Mas me diz uma coisa, como a gente sabe se uma empresa paga bons dividendos? Essa é a pergunta, né? Tem algum sinal secreto? Qual que é a dica? Olha, não precisa de sinal secreto, mas precisa de uma boa análise, né? E é importante a gente lembrar, né, que a gente não deve se deixar levar só pelo alto rendimento. A gente precisa, como a gente já falou antes, olhar além dos números, né? Dos primeiros indicadores que a gente pode analisar é o dividend yield, Sim. né? Que mostra a relação entre o valor do dividendo e o preço da ação. Mas dividend yield muito alto, ele pode ser enganoso. A gente precisa investigar se esse pagamento é sustentável a longo prazo. Acho que eu entendi. É como escolher uma fruta na feira, né? Pode tentar pegar mais bonita se ela estiver estragada por dentro. Exatamente. A gente tem que olhar qualidade e procedência. Sim. E como é que a gente avalia essa qualidade da empresa? Boa pergunta. No caso dos dividendos, né? A gente pode analisar o payout ratio, que indica a porcentagem do lucro líquido que a empresa distribui como dividendos. Se esse número for muito alto, pode ser um sinal de alerta, né? Como se a empresa estivesse distribuindo mais do que ela pode, deixando em risco a saúde financeira dela. Faz sentido. É preciso ter cautela para não cair numa selada, né? Com certeza. E falando em cautela, no como receber dividendos, eles mencionam a data ex-dividendo. É verdade. Que é isso? Uma data mágica? É quase mágica. Não, é como se fosse um prazo final, né, para você se qualificar para o próximo pagamento de dividendo. Imagina que você quer comprar um bolo fresquinho na padaria. Se você chegar antes da padaria fechar, você consegue garantir o seu pedaço. Certo. Mas se você chegar depois que a padaria fechou, Serviu o bolo. Perdeu o bolo. A data ex funciona mais ou menos assim. Perdi. Você precisa ter a ação em carteira antes dessa data para ter direito ao dividendo. Entendi. Então é importante ficar de olho nessa data para não perder a oportunidade de receber a fatia do bolo, né? Exatamente. Mas eu disse, qualquer empresa pode pagar dividendos. Ou tem algum critério? Boa pergunta. Como é que funciona isso?
Cada empresa define sua própria política de dividendos, né? Que determina quanto, quando e como esses dividendos vão ser pagos. E essa política, né, ela pode influenciar as decisões dos investidores, né? Por exemplo, um investidor que busca uma renda constante, né, ele pode procurar empresas com histórico de pagamentos regulares e crescentes. Certo. Faz sentido. Mas como saber se a empresa vai manter essa constância, né? É como confiar num amigo que sempre promete pagar o churrasco e nunca paga, né? É verdade, a gente tem que ter cuidado com esses amigos, né? Teus amigos assim. E com as empresas também. Como é que a gente faz essa análise? A gente precisa analisar o histórico da empresa, né, a saúde financeira dela e as perspectivas de futuro também são importantes, né? No Guia Completo para Investimento, eles falam bastante sobre a importância de olhar para a solidez da empresa. Certo. Né, a gente deve analisar os indicadores como lucro por ação, retorno sobre patrimônio líquido e endividamento. A gente quer investir em empresas que têm capacidade de manter e, quem sabe, até aumentar os pagamentos de dividendos no futuro. Então é como escolher um bom inquilino para o seu imóvel, né? É uma boa analogia. A gente quer alguém que pague aluguel em dia, Isso. cuide do espaço e que tenha um bom histórico, né? Exatamente. Mas e como a gente sabe se a empresa vai continuar crescendo? Tem bola de cristal. Se a gente tivesse bola de cristal, né? Seria mais fácil. Isso. Mas, falando sério, analisar o potencial de crescimento da empresa é fundamental, né? Uma empresa com boas perspectivas de crescimento, ela tem mais chances de aumentar os lucros e, consequentemente, os dividendos, né? A gente olha para o mercado em que ela atua, as inovações que ela faz, e qualidade da gestão também é importante. Certo. É como investir numa árvore jovem e saudável. Gostei. Tem tudo para crescer e produzir frutos cada vez mais saborosos. Adoro essa analogia. Então a gente já aprendeu bastante sobre o que são dividendos, como eles funcionam e quais fatores analisar antes de investir. Isso. Mas me conta, como diversificar os meus investimentos em dividendos? Boa pergunta. É só escolher várias empresas aleatoriamente? De jeito nenhum. A diversificação, ela é muito importante, né? Certo. É como montar um time de futebol. Você não quer só atacantes, né? Não, a gente precisa de um time completo. Precisa de um time equilibrado, com jogadores de diferentes posições, com diferentes habilidades. Legal. No Guia Completo para Investimento, eles usam uma analogia que eu gosto bastante, que é a do chefe preparando um banquete. Que legal. Você não usaria apenas um ingrediente, né? Não, imagina. Um banquete precisa ter variedade, cores, sabores, texturas. Exatamente. A diversificação é fundamental para minimizar o risco da carteira. Uma ideia é distribuir os investimentos entre diferentes empresas, setores e, quem sabe, até países, né? Isso aí. Em vez de colocar todos os ovos na mesma cesta, a gente espalha os investimentos para ter mais segurança e aumentar as chances de sucesso. Que legal. Então, no próximo bloco, a gente vai se aprofundar nas estratégias de diversificação e explorar as ferramentas que podem nos ajudar a construir uma carteira de dividendos vencedora. Com certeza. Que legal. Mal posso esperar para aprender mais. Fiquem ligados para a segunda parte do nosso mergulho no mundo dos dividendos. Opa. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo dos dividendos. Opa. Na primeira parte, a gente explorou, né, os conceitos básicos. Agora a gente vai mergulhar de cabeça nas estratégias para turbinar os seus investimentos. Preparados para construir uma carteira de dividendos vencedora? Preparadíssima. Mas antes de começarmos a montar essa carteira... Me diz uma coisa. Qual é o primeiro passo, assim, para a gente criar uma estratégia de investimento em dividendos? Boa pergunta. É como construir uma casa, né? Isso. Tem que ter um projeto, uma fundação. Exatamente. A fundação de qualquer boa estratégia é definir os seus objetivos, né? Afinal, cada investidor ele tem as suas próprias necessidades e expectativas. Você está investindo para aposentadoria, para comprar um imóvel, para ter uma renda extra. Entende? É. Porque é como planejar uma viagem, né? Uma boa analogia. Primeiro, a gente precisa saber para onde a gente quer ir. Isso. Né? Aí sim a gente pode escolher o caminho, o meio de transporte e os pontos turísticos que a gente quer visitar. Exatamente. No Como Receber Dividendos, eles usam uma analogia que eu gosto bastante, que é de plantar uma árvore. Legal. Você quer uma árvore que dê frutos rapidamente. Você quer uma árvore que cresça forte e te dê frutos por muitos anos. Nossa, que legal. Né? Definir os seus objetivos te ajuda a escolher as árvores certas para o seu pomar de investimentos. Faz todo sentido.
Se meu objetivo é ter uma renda extra no curto prazo, eu posso buscar empresas que pagam bons dividendos atualmente. Mas se eu estou pensando no longo prazo, eu devo focar em empresas com potencial de crescimento que podem aumentar os seus dividendos ao longo do tempo. Exatamente. E depois de definir os seus objetivos, o próximo passo é você avaliar o seu perfil de risco, né? Perfil de risco? Cada pessoa tem uma tolerância diferente ao risco, né? Sim, verdade. Algumas pessoas se sentem confortáveis com investimentos mais arriscados, que podem trazer retornos maiores, enquanto outras pessoas preferem opções mais conservadoras, com menor volatilidade. É como escolher um brinquedo num parque de diversões, né? É verdade? Tem gente que ama a adrenalina de um Looping Radical. Isso é. Enquanto outras pessoas preferem um carrossel mais tranquilo. Exatamente. E no mundo dos investimentos, né, essa tolerância ao risco, ela também está relacionada ao tempo que você tem disponível para investir, né? Se você está investindo para o longo prazo, você pode assumir mais riscos, porque você tem tempo para se recuperar de eventuais perdas. Entendi. Mas para investimentos de curto prazo, a cautela é fundamental. Certo, então como escolher entre plantar uma semente que germina rapidamente, mas que precisa de cuidados constantes. Uma semente que demora mais para brotar, mas cresce forte e resistente. Exatamente. Que legal essa analogia. Mas me diz uma coisa, além de definir objetivos e perfil de risco, o que mais eu preciso saber para diversificar os meus investimentos? Boa pergunta. A diversificação é uma das estratégias mais importantes, né, para você minimizar os riscos e aumentar as suas chances de sucesso. Lembra da analogia do time de futebol? Você precisa de um time equilibrado com jogadores de diferentes posições e habilidades. Isso. Ora, como preciso me mais muito bem, eles usam uma analogia que eu gosto bastante, que é a de um chefe preparando um banquete. Legal. Você não usaria apenas um ingrediente, certo? Claro que não. Um banquete precisa ter variedade, cores, sabores, texturas. Exatamente. Você fica sem graça. Fica sem graça. E no mundo dos investimentos, como é que funciona essa variedade? A diversificação, ela significa distribuir seus investimentos entre diferentes classes de ativos, como ações, títulos, fundos imobiliários e até mesmo investimentos internacionais. Nossa. E dentro de cada classe de ativos, você também pode diversificar, né? Escolhendo empresas de diferentes setores, tamanhos e países. A ideia é não colocar todos os ovos na mesma cesta, certo? Exatamente. Espalhar os investimentos para ter mais segurança e aumentar as chances de sucesso. É isso aí. Mas, me fala, como saber quais ativos escolher? Tem alguma fórmula mágica? Se tivesse uma fórmula mágica seria mais fácil, né? Diria. Mas não existe uma fórmula mágica, mas existem ferramentas, estratégias que podem te ajudar a tomar decisões mais inteligentes. Uma delas é a teoria de Markowitz, que você mencionou na primeira parte, lembra? Lembro vagamente. Você falou que era como chefe de cozinha preparando um banquete, né? Isso. Mas confesso que não entendi muito bem como essa teoria funciona na prática. A teoria de Markowitz, ela basicamente nos ensina que a diversificação, considerando a correlação entre os ativos, é crucial para você otimizar o retorno e minimizar o risco da sua carteira. Imagina que você tem um restaurante e você precisa criar um cardápio variado e equilibrado. Você não colocaria só pratos com carne, certo? Claro que não. Precisa ter opções vegetarianas, peixe, saladas. Exatamente. Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo. E com os investimentos é a mesma coisa. Você não quer que todos os seus ativos se movam na mesma direção. Entendi. Né? Se um ativo cai, você não quer que todos os outros caiam juntos. Senão a gente perde tudo. Exatamente. Então, o ideal é você buscar ativos que se comportem de forma diferente. Né? Para que, quando um estiver em baixa, os outros possam compensar essa perda e garantir a estabilidade da sua carteira. Faz sentido. Então, a diversificação, considerando essa correlação entre os ativos, é como ter um guarda-chuva num dia chuvoso. Boa analogia. Ela te protege das intempéries do mercado. Isso. E te ajuda a manter o curso em direção aos seus objetivos. Exatamente. Gostei. Mas me fala uma coisa. Como escolher as empresas que farão parte da minha carteira de dividendos? Boa pergunta. Como receber dividendos? Eles falam bastante sobre isso. Eles enfatizam a importância da gente não se deixar levar apenas pelo alto rendimento dos dividendos. Certo. É preciso analisar a fundo a saúde financeira da empresa, o histórico de pagamento de dividendos.
e principalmente potencial de crescimento futuro. Ou seja, não adianta investir numa empresa que paga bons dividendos hoje, Isso. mas que está com a corda no pescoço e pode cortar os pagamentos a qualquer momento. Exatamente. É como se apaixonar por um carro só pela cor, sem verificar um motor, a quilometragem. Tem que olhar tudo. A gente precisa buscar empresas sólidas, com boa gestão, baixo endividamento e perspectivas promissoras. É como escolher um cavalo para apostar numa corrida. A gente não quer um cavalo que sai na frente, mas cansa rapidamente. A gente quer um cavalo forte com fôlego para chegar até o final. E no Guia Completo para Investimento, eles mencionam uma categoria especial de empresas que se destacam nesse quesito. Os Dividend Aristocrats. É verdade, eles falam bastante sobre os Dividend Aristocrats. O que são exatamente esses aristocratas? Eles usam coroa. Seria engraçado vê-los com coroa na Bolsa de Valores. Seria engraçado. Mas brincadeiras à parte, o que são esses Dividend Aristocrats? Os Dividend Aristocrats são como a elite do mundo dos dividendos. Olha só. São empresas com um histórico impecável de aumentar seus dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos. 25 anos de aumento constante de dividendos. É isso aí. Isso demonstra uma solidez e uma capacidade de gerar valor impressionantes. Impressionante. É como se fossem os medalhistas de ouro dos dividendos. Com certeza. Essas empresas são como árvores centenárias que resistiram a tempestades, secas, pragas e continuam crescendo e dando frutos cada vez mais saborosos. Que bela analogia. Investir em Dividend Aristocrats é como ter um pedaço dessas árvores centenárias no nosso próprio jardim. É isso aí. Garantindo uma colheita abundante e duradoura. Exatamente. Mas e diz, todas as empresas que pagam bons dividendos são consideradas Dividend Aristocrats? Não necessariamente, né? Para ser considerado um Dividend Aristocrat, a empresa ela precisa atender a critérios rigorosos. Né? Como, por exemplo, fazer parte de um índice de mercado específico. Certo. Ter um histórico consistente de aumento de dividendos e apresentar uma boa saúde financeira. Entendi. É. Como um clube exclusivo só para os melhores dos melhores. Exatamente. Mas me fala uma coisa, se eu quiser diversificar ainda mais a minha carteira, além das ações, que outras opções eu tenho? Além das ações, você pode incluir os fundos imobiliários. Os famosos FIIs. Os famosos FIIs na sua carteira. É legal. Eles te oferecem a oportunidade de investir em imóveis de alta qualidade, com pagamentos mensais de aluguéis. E, na maioria dos casos, isenção de imposto de renda. Olha só. Então, é uma ótima opção. Os FIIs são como um condomínio de investidores, né? Isso. Onde todos contribuem para a compra e administração de imóveis. Isso, compartilhando os lucros gerados pelos aluguéis. Exatamente. E a diversificação que eles oferecem é fantástica, né? É. Você pode investir em diferentes tipos de imóveis, como shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, em diversas regiões do país. Que legal. Parece uma ótima forma de diversificar. Isso. E, ao mesmo tempo, ter uma renda passiva proveniente do mercado imobiliário. Exatamente. Mas me falar, qual o segredo para fazer essa carteira de dividendos realmente gerar resultados? O segredo é simples. Reinvestir os dividendos. Investir. É como plantar as sementes que você colhe. Vai ter uma plantação cada vez maior e mais frutífera. Entendi. É a chave para você aproveitar o poder dos juros compostos e ver seu patrimônio crescer exponencialmente ao longo do tempo. É como uma bola de neve que deixa a montanha, né? Isso. Crescendo cada vez mais a cada metro percorrido. Adorei a imagem. É uma boa imagem. Reinvestir os dividendos é o combustível para acelerar a jornada rumo à liberdade financeira. Exatamente. E na próxima parte a gente vai explorar as ferramentas e indicadores que te ajudam a navegar no mundo dos dividendos Legal. e tomar decisões mais inteligentes. Fique ligado. Combinado. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo dos dividendos. Nas partes anteriores, a gente desvendou os conceitos básicos, as estratégias de investimento e como evitar, né, as armadilhas mais comuns nesse universo. Isso. Agora a gente vai explorar as ferramentas e indicadores Certo. que nos ajudam a navegar nesse universo, né? Isso. E tomar decisões mais inteligentes. É como ter um GPS para nos guiar no caminho certo, né? Exatamente. Chegou a hora da gente afiar nossas ferramentas Isso aí. e aprender a usar os instrumentos de navegação que nos guiam em direção aos melhores investimentos em dividendos. Informação é a chave para o sucesso. Com certeza. E para começar aqui, eu achei falar sobre o índice de dividendos. O famoso IDV, que você mencionou na parte anterior, Isso. no Guia Completo para Investimento. Eles comparam ele a um farol, né, que nos guia em direção às empresas que mais recompensam seus acionistas, como funciona esse farol. O IDV é como se fosse um clube seleto,
né? Composto pelas empresas listadas na Bolsa Brasileira, Ah, que mais distribuíram dividendos nos últimos anos. certo. Ele nos ajuda a identificar empresas com histórico consistente de pagamento de proventos Né. e comparar o desempenho dessas empresas com o mercado como um todo. Entendi. Então, é como se fosse um selo de qualidade para quem busca empresas pagadoras de dividendos. Então, se uma empresa faz parte do EDV, é um bom sinal. Certo. É um bom indicativo, É. mas não é garantia absoluta. Ah, É. Estar no EDV indica que a empresa tem um bom histórico de remuneração aos seus acionistas. certo. Mas lembre-se, o EDV é apenas um indicador. É importante analisar outros fatores também, como, por exemplo, a saúde financeira da empresa, o potencial de crescimento dela e a política de dividendos também, antes de tomar qualquer decisão. Entendi. É como usar um mapa para encontrar um tesouro, né? Boa, não O mapa nos dá a direção geral, Isso. mas a gente precisa estar atento aos detalhes do terreno, É, Dada. né? Aos obstáculos e às surpresas que ele pode encontrar pelo caminho. É isso aí. E falando em detalhes, no como receber dividendos, eles mencionam vários indicadores financeiros que a gente pode usar para analisar as empresas. Sim. Quais são os mais importantes? Eles falam sobre o lucro por ação, que indica o quanto a empresa lucrou por cada ação emitida. O retorno sobre o patrimônio líquido, que mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o dinheiro investido pelos acionistas. Certo. A dívida sobre o patrimônio, que mostra o nível de endividamento da empresa. E o fluxo de caixa livre, que revela quanto de dinheiro a empresa gera após pagar suas despesas e investimentos. Nossa, parece que a gente tem um verdadeiro arsenal de ferramentas para analisar as empresas. É verdade? Mas confesso que para quem não é expert em finanças, Aham. esses nomes podem assustar um pouco, né? Assusta um pouco. Como saber usar esses indicadores na prática? Calma, não precisa ser expert em finanças para entender esses indicadores básicos. O importante é você saber o que eles significam e como interpretá-los. Certo. Né? Existem muitos sites, livros e cursos que ensinam a analisar esses indicadores de forma simples e prática. Legal. O importante é ter a curiosidade de aprender e a disciplina de aplicar esse conhecimento na hora de escolher seus investimentos. Esses indicadores são como um raio-x que nos permite enxergar o esqueleto da empresa, né? É verdade. Identificando seus pontos fortes e fracos. Isso. Mas, além dessa análise fundamentalista, o que mais a gente deve considerar na hora de escolher empresas para nossa carteira de dividendos? É importante a gente olhar para o histórico de pagamento de dividendos da empresa, a política de dividendos dela e as perspectivas de crescimento futuro também. Ou seja, a gente precisa entender se a empresa tem o hábito de recompensar os seus acionistas. Se ela pretende manter ou aumentar os pagamentos de dividendos no futuro e se ela tem capacidade de gerar valor no longo prazo. É como escolher um parceiro para um relacionamento. É verdade. A gente quer alguém que seja confiável, generoso e que tenha um futuro promissor. Gostei da analogia. E para quem busca diversificar a carteira e investir em empresas com histórico impecável de pagamento de dividendos, o Guia Completo apresenta os Dividend Aristocrats do S&P 500. Você pode nos explicar melhor o que são esses aristocratas? Os Dividend Aristocrats são empresas americanas que aumentam seus dividendos há pelo menos 25 anos consecutivos. Caramba! São empresas como a Coca-Cola, a Johnson & Johnson, a Procter & Gamble, Nossa! que atravessaram crises, guerras, recessões e nunca deixaram de recompensar seus acionistas. Que legal. É como se fosse a realeza do mercado de ações, né? Com um reinado sólido e próspero. Investir em Dividend Aristocrats é como ter um pedaço da história do capitalismo americano na nossa carteira, né? É verdade. Mas, se a gente quiser diversificar ainda mais, além das ações americanas, o que mais a gente pode incluir na nossa carteira de dividendos? Os fundos imobiliários, os famosos RAIs, Vou dar a raça. são a excelente opção para complementar a carteira de dividendos. Valeu. Eles oferecem a oportunidade da gente investir em imóveis de alta qualidade, com pagamentos mensais de aluguel Certo. e, na maioria dos casos, isenção de imposto de renda. Olha só que legal. É como ter um pedacinho de vários imóveis. Sem precisar se preocupar com a administração, com os custos de manutenção. E a diversificação que eles oferecem é fantástica, né? É verdade? A gente pode investir em diferentes tipos de imóveis, como shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, em diversas regiões do país. Exatamente. É como ter um portfólio imobiliário diversificado sem precisar ter milhões na conta bancária. Foi isso aí? Que legal!
Então, os FIIs são uma ótima forma de diversificar a carteira e, ao mesmo tempo, receber uma renda passiva proveniente do mercado imobiliário. Exatamente. E para quem quer turbinar os resultados da carteira de dividendos, o segredo é reinvestir os dividendos. Isso aqui. Lembra da bola de neve descendo a montanha? Isso. Reinvestir os dividendos é como adicionar mais neve à bola, É verdade. fazendo ela crescer cada vez mais rápida. É isso aí. É o poder dos juros compostos em ação. Exatamente. Mas antes da gente encerrar o nosso mergulho, tal a gente recapitular os pontos principais que a gente aprendeu hoje. O que você acha? A gente aprendeu que dividendos são uma forma de renda passiva Isso. que nos permite receber uma parte dos lucros das empresas em que investimos. E para escolher as melhores empresas, a gente precisa analisar a fundo a saúde financeira delas, Certo. o histórico de pagamento de dividendos, o potencial de crescimento e a política de dividendos também. É verdade. E não podemos esquecer da diversificação. É fundamental. A gente deve distribuir nossos investimentos entre diferentes empresas, setores e classes de ativos, Isso. incluindo os IFs. Uhum. A diversificação é a chave para minimizar os riscos e aumentar as chances de sucesso. Com certeza. E para quem quer se aprofundar mais nesse universo, a gente recomenda o livro Dividendos Descomplicados, do Anderson Nascimento. Isso. E inspirou esse nosso mergulho de hoje. Boa. O link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado. Tá bom. Isso aí. Esperamos que esse mergulho no mundo dos dividendos tenha sido útil para você. Lembre-se, investir em dividendos é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. É preciso ter paciência, disciplina e uma estratégia bem definida para alcançar seus objetivos. Continue explorando esse universo e construa um futuro financeiro mais próspero. Até a próxima. Até a próxima.